Bem-vindos ao Debate, o nosso espaço para cruzar diferentes perspectivas e aprofundar nosso entendimento sobre as ideias que moldam nosso dia a dia. E hoje nós vamos começar com uma imagem bem familiar, né? Exatamente. Imagina você preso no trânsito da Marginal às 6 da tarde. Aquele calor, o celular ali vibrando no painel com notificações de cobrança, a fatura do cartão empilhada na mesa de casa, o peso inteiro de sustentar uma família. E aquele chefe que parece exigir simplesmente o impossível, né? É aquela raiva silenciosa, aquele vapor que vai, acumulando no peito dia após dia. É a realidade esmagadora da maioria de nós. Com certeza. A gente vive numa espécie de panela de pressão constante. E o instinto humano mais básico é procurar uma válvula de escape, sabe? A gente quer culpar o trânsito, a economia, qualquer coisa que tire um pouco desse peso dos nossos ombros. Sim, é o mais fácil a se fazer. E é por isso que hoje a gente não vai falar de teorias abstratas ou coisas que ficam só no papel. Nós vamos mergulhar na mente do imperador romano Marco Aurélio e nas famosas 9 regras estoicas para uma vida melhor. Mas com um foco bem específico hoje. Puramente tático. A questão central do nosso debate é a seguinte: o estoicismo é um sistema operacional prático que devolve o controle ao homem comum diante desse caos todo, ou é uma filosofia que exige um distanciamento emocional impossível? Que acaba, de certa forma, invalidando o peso real das pressões modernas. Exato. Bom, eu defendo que as regras de Marco Aurélio são, na verdade, a armadura perfeita para a mente. Elas ensinam a focar estritamente naquilo que a gente pode controlar e criam uma disciplina implacável que nos blinda contra essa paralisia do estresse. E eu chego por um ângulo bem mais cético aqui. Eu concordo que o estoicismo tem, sim, ferramentas fantásticas, mas eu argumento que a aplicação literal dessas regras hoje corre o risco de ser uma armadilha. Uma armadilha. Sim. Ao dizer que toda ansiedade vem de dentro, como o texto sugere, o estoicismo pode acabar invalidando dores que são muito reais. É perigoso, sabe, colocar a culpa de um esgotamento sistêmico e financeiro exclusivamente nos ombros do indivíduo, como se ele fosse simplesmente fraco por estar sofrendo. Olha, eu entendo perfeitamente o seu receio. É muito fácil pegar um livro de filosofia antiga e achar que é tipo autoajuda barata. Pois é. Mas, para mim, o que a gente extrai do material do Marco Aurélio é uma ferramenta bruta de sobrevivência. O coração disso tudo é a disciplina da ação. É parar de terceirizar a culpa, sabe? Sim, a economia tá difícil, o aluguel é um absurdo, mas o estoicismo joga um balde de água fria na gente e diz: você não controla o evento, mas tem soberania absoluta sobre a sua resposta a ele. Tá, certo. Ninguém quer viver no papel de vítima eterna. A inércia destrói qualquer um. Mas a gente precisa levantar uma bandeira vermelha aqui. Pensa na posição do Marco Aurélio. Tá, imperador de Roma. Exatamente. Ele era literalmente o homem mais poderoso do planeta. Tinha um palácio, legiões inteiras à disposição dele. Agora, tenta pegar essa premissa estoica de que a ansiedade está dentro de você, apenas descarte-a, e entrega isso para um pai de família com um aluguel atrasado. Aquele cara que está com um pânico real de ser demitido na sexta-feira. Dizer para esse cara que o desespero dele é apenas um erro de percepção não soa cruel. Para mim, isso soa psicologicamente punitivo. Mas aí é que tá, você tá pressupondo que o Marco Aurélio teve uma vida tranquila só porque era imperador. Mas ele tinha recursos que nós não temos. Tinha, mas o material-fonte nos lembra do contexto exato em que ele forjou essas regras. Especificamente a regra 4, sobre descartar a ansiedade, e a regra 1. Você lembra da peste antonina citada no texto? Sim, a pandemia que devastou o Império Romano. Isso. Nós estamos falando de milhões de pessoas morrendo nas ruas, a economia de Roma colapsando, o império estava literalmente derretendo nas mãos dele. Ele tinha todos os motivos materiais e políticos do mundo para entrar em pânico. Mas o que ele fez? Ele vendeu as coisas do palácio. Exato. A fonte relata que, por 2 meses, ele pegou os móveis, as joias, as obras de arte do Palácio Imperial e botou tudo no gramado para vender. Ele liquidou o próprio conforto para financiar o Estado. É o que o texto chama de liderança pelo sacrifício.
É um belo exemplo de relações públicas e responsabilidade, eu admito. Mas é muito mais do que RP. É a aplicação prática da regra 1. Ele cortou na própria carne. E a gente vê isso hoje, cara. O pai de família que vende o próprio carro, que cancela o futebol do fim de semana, e engole o orgulho, vai fazer bico de motorista para garantir a comida das crianças. Uhum. E faz isso sem despejar a frustração em cima da esposa ou dos filhos. E é nesse cenário extremo que o Marco Aurélio escreve: eu não escapei da ansiedade, eu a descartei, porque ela estava dentro de mim. Ele não negou o caos. A peste era um fato, assim como o boleto do pai de família de hoje é um fato. Mas o terror noturno, sabe? Aquela ruminação que corrói o estômago às 3 da manhã. Que não te deixa dormir. Isso é uma criação interna. Olha, confesso que essa separação me trava um pouco. Me ajuda a entender a mecânica disso. Como exatamente um cara que ganha 3 salários mínimos simplesmente descarta a taquicardia que ele sente ao ver o saldo negativo no banco? Dizer que a ansiedade está dentro não é só uma forma bonita de reprimir um estresse que é profundamente biológico. Essa é a grande confusão que as pessoas fazem sobre o estoicismo. Não é reprimir. Reprimir é você sentir o desespero, engolir tudo e fingir que está tudo ótimo. Tá? Descartar, na mecânica estoica, é um exercício de separação cognitiva. O seu coração acelerado é biologia, sim. O banco te ligando cobrando é um fato. Mas a ansiedade não é o fato. A ansiedade é a história que você conta para si mesmo sobre o fato. A narrativa, você diz. Exato. É a sua mente gritando: eu vou perder meu emprego, vou morar debaixo da ponte, meus filhos vão ter vergonha de mim. O estoico simplesmente corta a narrativa. Ele olha para o saldo negativo e diz: fato, eu devo dinheiro. Ação, vou ligar para negociar a dívida amanhã às 8 da manhã. O desespero não paga a conta, ele só suga a energia que você precisa para resolver o problema. A teoria faz sentido, e eu compreendo bem a diferença entre o fato e a narrativa. Mas, de novo, veja o próprio exemplo da fonte sobre a pandemia moderna. O autor conta que, quando o mundo parou recentemente, ele achou que a ansiedade dele ia simplesmente evaporar. Afinal, a agenda dele limpou, não tinha mais trânsito, não tinha mais voos. Sim. E, no entanto, a ansiedade continuou lá. O autor usa isso para provar que a ansiedade é interna e não depende do externo. O que corrobora exatamente o meu ponto. Se você tira o trânsito e o estresse do trabalho e o sujeito continua ansioso, deitado no sofá assistindo série, o problema está na mente dele. Mas será que é só a mente? Eu leio essa mesma passagem e a conclusão me parece um salto lógico meio perigoso. O fato de a ansiedade não ter sumido quando a agenda limpou não prova que as condições externas não importam. Como assim? Havia um vírus letal circulando, empresas falindo, uma incerteza global absurda. O corpo humano soa um alarme diante de ameaças existenciais. O meu ponto é, a gente não pode tratar o corpo humano como um smartphone, onde você simplesmente desliza o dedo e fecha os aplicativos em segundo plano. Ignorar o peso da vulnerabilidade social e achar que tudo se resolve mudando a narrativa interna me parece uma receita perfeita para transformar a apatia em virtude. Mas o estoicismo abomina a apatia. Esse é um erro de interpretação muito comum. A apatia é paralisia. O que o Marco Aurélio propõe é ação. O antídoto para essa angústia biológica que você mencionou é o movimento cirúrgico. E é por isso que a gente precisa trazer essa teoria para o asfalto, para o dia a dia. Qual é o momento em que a panela de pressão começa a apitar de verdade para esse homem que a gente está descrevendo? Primeira hora do dia. Aquele momento em que o despertador toca e o peso das obrigações, te amassa contra o colchão antes mesmo de você abrir os olhos. Perfeitamente. A batalha mental começa às 5h30 da manhã. E é aqui que entram as regras 3, 5 e 8, que formam a tríade da disciplina da ação estoica. A regra 5, lá da fonte, diz respeito justamente às saídas cobertas. O famoso dilema da cama quente. Isso. Marco Aurélio narra no próprio diário a dificuldade dele de levantar da cama no frio. Ele precisava se confrontar quase que violentamente com uma pergunta: eu fui feito para ficar aqui aquecido ou para fazer o trabalho de um ser humano?
Ele não ficava esperando a motivação mágica aparecer no peito dele. Ele subordinava o corpo à mente. O que é louvável de verdade, mas como isso não vira apenas um chicote de produtividade cega? Porque ele combinava essa ação bruta com a regra 8. Isso é essencial. O homem sob pressão crônica costuma se afogar no próprio ruído, sabe? Ele acorda, já abre o Instagram, vê as notícias de tragédia, responde mensagem de trabalho no WhatsApp antes de escovar os dentes. Já gasta a bateria toda. Exato. Ele gasta a bateria mental em trivialidades. O estoico corta o ruído. Ele levanta e foca, como diz a fonte, como no romano, naquilo que é vital. E aí amarra com a regra 3. Olha só, vou te interromper aqui um pouquinho só para te dar um recado rápido. Se você está vivendo essa pressão, eu te digo com propriedade, vai passar. Ou seja, tudo que você está vendo aqui, na prática, foi o que me ajudou a voltar em ter controle das minhas reações. Então eu quero te convidar a fazer um teste gratuito na Inspiração 478 e ver como você se sente. Se achar que serve para o seu momento, abaixo terá todas as informações para adquirir a ferramenta completa. O link está na descrição. Hoje. O material pontua um negócio que é dolorosamente real. Se o problema da humanidade fosse só falta de informação, todo mundo teria a saúde perfeita em um abdômen tanquinho. Pois é, informação no Google é o que não falta, né? Todo homem sabe que precisa guardar um pouco de dinheiro, que precisa tratar bem a família, que precisa entregar o relatório. O gargalo não é o não saber. O gargalo é a inércia do não fazer. Quando o sujeito dá o primeiro passo logo pela manhã, ele sai daquela paralisia ansiogênica que você descreveu agorinha. O movimento dissipa o nevoeiro mental. Eu entendo a força desse raciocínio. A inércia realmente corrói a alma da gente. Mas olha, me deixa jogar um pouco de areia nessa engrenagem. Manda! Eu admiro a ideia de focar no essencial como um romano. Só que no mundo corporativo real, a gente precisa adicionar a regra 6 a essa sua equação. A regra que diz, seja tolerante com os outros, mas rigoroso consigo mesmo. Essa mesma. Exigir o máximo de si e perdoar a falha alheia soa lindo num pedestal moral. Mas, francamente, aplica isso na rotina de um escritório caótico? O homem levanta às 5h30, foca no essencial, é brutalmente rigoroso com a própria disciplina. Aí ele chega no trabalho, os colegas são incompetentes, o chefe não sabe o que quer, tem desleixo por todos os lados. Se esse homem age de forma rigorosa consigo e diz, tipo, preciso ser tolerante com os outros, a falha deles não está sob meu controle, o que acontece na prática? Ele mantém a compostura. Ele vira o borro de carga da equipe. Ele acaba absorvendo o trabalho do setor inteiro. Ele cobre os buracos da preguiça dos outros, ele conserta o relatório do colega de madrugada para não prejudicar o projeto, ele engole a irritação e internaliza toda aquela pressão, justificando isso como, controle emocional estoico. Eu vejo essa regra 6 como um perigo real de burnout silencioso. Essa leniência externa com o ambiente externo, somada a uma cobrança interna desumana, cria um cara que não está curando a ansiedade. Ele só está empurrando a sujeira para debaixo do tapete, até sofrer um infarto aos 40 anos. Nossa, interessante como você enquadra isso. Mas eu acho que você está confundindo estoicismo com submissão passiva. Eu entendo perfeitamente a imagem que você pintou. O cara que trabalha por 5 e sofre calado. Mas isso não é ser estoico. E isso nos lança de cabeça na parte mais espinhosa dessa filosofia. Como lidar com os outros quando eles são ativamente obstáculos na nossa vida. O que envolve as regras 2, 7 e aquele conceito famoso do amor fati. A regra 7 sendo aquela que adverte que as pessoas vão ser naturalmente frustrantes e mesquinhas, certo? Sim. O próprio Marco Aurélio abriu o diário lembrando a si mesmo que iria encontrar pessoas ingratas, invejosas e desleais ao longo do dia. Ele não era bobo e não ficava chocado com a incompetência alheia que você mencionou, mas a virada genial vem da regra 2. O obstáculo é o caminho. E eu quero te explicar como isso impede que o cara vire o burro de carga. Imagina que um colega está ativamente te sabotando ou jogando o trabalho nas suas costas. Eles fecharam a porta para você. Como você disse, é a realidade de muitos brasileiros. E aí? O que o nosso romano faria numa situação dessas? A filosofia nos diz que se a porta fecha, o caminho se redesenha. Eles podem bloquear uma promoção sua, mas não podem te impedir de manter o seu padrão de integridade ou de aprender uma habilidade nova enquanto você resolve aquele caos. Mas não para por aí.
O ápice do modelo mental é o amor fati, amar o destino. A fonte usa uma analogia belíssima e incontornável para isso. Um fogo vigoroso converte tudo que é jogado nele em combustível e em brilho. Se você joga um tronco molhado, sujeira ou lixo no fogo, ele não se apaga, ele consome aquilo e fica ainda mais forte. É uma metáfora muito sedutora. O obstáculo alimenta a chama. Exatamente. O estoico não diz, nossa, por que esse colega incompetente caiu logo no meu setor? Ele vira o jogo na própria cabeça e diz, isso aconteceu para mim. Esse cenário caótico é a academia onde eu vou forjar a minha capacidade de gerenciar crises. A pressão não esmaga esse homem. A pressão é a matéria-prima do crescimento dele. Ele não faz o trabalho do colega para ser bonzinho e tolerante. Ele faz porque ele é excelente. E se o ambiente não comporta mais o tamanho da excelência dele, ele sai e vai para onde é valorizado. A liderança da própria vida é intransferível. É uma narrativa de empoderamento incrível, confesso. Dá até vontade de levantar e resolver uns problemas depois de ouvir isso. Pois é. Mas eu preciso puxar o freio de mão de novo e olhar para os efeitos colaterais dessa dosagem alta de amor fati. A ideia de isso não aconteceu com você, aconteceu para você, tem um apelo muito romântico, mas tem uma linha bem tênue que separa a resiliência da conivência tóxica. Você acha que amar o destino te torna conivente com o erro? Eu acho que pode se tornar uma armadilha intelectual para racionalizar abusos. A própria fonte faz questão de advertir que a gente não deve estudar filosofia para nos tornarmos sociopatas melhores, sabe? Ou máquinas que suportam pancadas sem propósito. O próprio Marco Aurélio reforçava que o objetivo final da vida é o bom caráter e ações para o bem comum. O perigo do amor fati mastigado por essa cultura da produtividade moderna é a passividade disfarçada de aceitação heróica. Pera, mas o fogo consome a lenha, onde é que está a passividade em agir sobre o problema? A passividade está em aceitar aquele emprego que destrói a sua dignidade e chamar isso de meu treinamento de resiliência estoica. Está em manter um casamento falido e tóxico e dizer, esse é o meu combustível para praticar a paciência. Não. Você não tem que amar o abuso. O destino te apresentou a situação adversa, sem dúvida. Mas é a sua ação humana, vigorosa e muitas vezes o confronto direto que deve alterar essa realidade. O bem comum não se alcança abaixando a cabeça para o assédio moral de um chefe em nome da filosofia. O bem comum, muitas vezes, exige que você denuncie a estrutura podre, coloque limites rígidos, recuse o papel de vítima, sim, claro, mas recuse com igual ferocidade o papel de mártire. Uau! Eu admito que essa é uma leitura bem cirúrgica. E eu gosto muito de como você contrapôs o mártir à vítima. Porque se nós olharmos profundamente para o modelo de Marco Aurélio, a tolerância com o outro não é ausência de limites. É ausência de raiva descontrolada. É não deixar que a toxicidade do outro envenene o seu sangue. Mas eu concordo que a ação para o bem comum pode ser exatamente virar a mesa quando a mesa está viciada. Se o estoicismo te ajuda a virar a mesa de forma estratégica, sem perder a razão emocional, então beleza, eu embarco com você nessa filosofia. Eu apenas me preocupo quando eu vejo homens esgotados usando essas regras para engolir sapo e sorrir como se estivessem evoluindo. Acho que chegamos a um ponto de estabilidade nas nossas visões, então. Se eu fizesse um balanço do meu lado, eu continuaria sustentando que essas 9 regras oferecem a arquitetura mental mais robusta que a gente tem à disposição hoje. Levantar antes do sol, forçar o corpo a obedecer, focar a energia exclusivamente no que você pode mudar e usar a frustração gerada pelos outros como combustível de aprimoramento interno. Para mim, o segredo de parar a panela de pressão não é esperar que o mundo apague o fogo, é você assumir o leme e construir um isolamento térmico tão bom que o fogo externo passa a trabalhar a seu favor. É uma estrutura valiosa, sem dúvida. Do meu lado, eu mantenho a advertência. A disciplina da ação é um motor muito potente, mas a direção para onde você aponta o carro é vital. As pessoas precisam usar essas regras para se proteger, não para criar uma ilha de frieza emocional que racionaliza os absurdos da nossa época. Não compra a narrativa de que se você está financeiramente ou emocionalmente exausto, você falhou filosoficamente.
Aceite e entenda a dor do mundo real, estabeleça limites claros, proteja os seus e não tenha medo de rejeitar condições que não servem à vida de um ser humano digno. Sabe o que é mais interessante nisso tudo? O próprio material-fonte resolve essa nossa tensão de uma forma meio que indiscutível. Ele deixa claro que o valor real de tudo isso, do estoicismo ou de qualquer filosofia, não está nas palavras. Exato, na ação. Não importa o quão bonito a gente debata aqui as regras de Marco Aurélio, se o sujeito ouve isso tudo e não se torna um pai mais presente, um trabalhador mais focado ou um cidadão mais justo ali na comunidade dele, tudo isso é apenas ginástica mental inútil. A virtude, no final das contas, é apenas a ação concreta. Plenamente de acordo. A teoria é testada na rua, sabe? Na forma como você responde àquela fechada no trânsito da marginal sem perder a cabeça, na forma como você diz não a uma sobrecarga de trabalho sem ser arrogante. Perfeito. E para encerrarmos, existe uma última regra, a regra 9, que serve como pino final da nossa panela de pressão. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Pesado, mas necessário. Pode parecer meio sombrio, mas o material nos lembra que você pode deixar essa vida neste exato segundo. Essa realidade inescapável deveria ditar o que você vai fazer hoje. Se a vida acaba amanhã, o estresse por causa do comentário ácido do seu colega importa? Vale a pena não abraçar o seu filho hoje porque você está focado num relatório que já atrasou mesmo? A perspectiva da morte tem essa habilidade única de evaporar as falsas urgências do nosso dia a dia, não tem? Tudo volta para sua devida proporção. Volta para o essencial. Volta lá para a regra 8. E é com essa reflexão que nós queremos deixar vocês hoje. Nós não estamos aqui para entregar uma fórmula mágica, mas para convidar você a olhar para a sua própria realidade, as suas dívidas, os seus relacionamentos, o seu próprio despertador amanhã cedo, através dessa ótica de total autorresponsabilidade.